ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte desta conversa com o filósofo António de Castro Queiro, depois de, no final da primeira parte, termos ouvido um áudio surpresa de Joana Gomes Cardoso, companheira do António, antropóloga, que deixou uma questão importante que não quer calar. Mas antes um comentário a este áudio, António. Há um provérbio português que diz: piores que inimigos eram irmãos, não é? Neste caso é piores que inimigos eram namorados. Eu posso comentar. Sim. Eu nunca liguei ao futebol, não é? Porque eu fiz artes marciais, fiz karaté desde muito cedo. As primeiras memórias que eu tenho são do Judo Clube Portugal, que o meu pai praticava karaté. Isso é Campolide. Era em Campolide, exatamente. Com o saudoso mestre Raul Cerveira. E portanto, esse para mim era a minha inscrição. Aos 14 anos, não foi? Eu comecei aos 14 anos, mas as minhas primeiras memórias são de miúdo. Ia para o dojo ver o estranho. Não havia karaté infantil, senão teria começado. E o meu pai, que era do Porto, do Futebol Clube do Porto, não sei porque, ele levou-me a ver os jogos do Benfica. Ainda viu o Eusébio jogar. E de alguma forma, se calhar ele não queria que eu perdesse, não é? Se calhar queria que eu fizesse parte de um clube vencedor, que à época era o Benfica. Era o Benfica. E, na época de Eusébio, não é? Na época de Eusébio. E aparentemente eu terei dado um pontapé num coelhito lá de casa e disse gol do Petita, e que traduziram por gol do Benfica lá, e então ficou o Benfica. Veio desse equívoco também. Vem desse equívoco, vários equívocos. Já agora vou dar a verdade completa. O que acontece é 86, não é? 86 é uma campanha gloriosa do Futebol Clube do Porto, e eu percebi que eu não ligava à bola, mas ligava ao Futebol Clube do Porto. E um amigo meu disse-me um dia, estava na Alemanha, fomos visitar a Alemanha, e ele dizia: quando o Benfica perde, não és tu que perdes, tu não perdes, e quando o Benfica ganha, tu também não ganhas. E eu percebi isso. Ou seja, eu percebi que quando o Porto perdia, eu perdia, quando o Porto ganhava, eu ganhava. E então fiz um jantar no Tapadinha, ali o restaurante russo em Alcântara. Levei os meus amigos todos e disse que foi um coming out. Eu disse que era do Porto, e houve choros, não é? Meu Deus. Havia quase traça, e houve pessoas que levaram mal para sempre. Muito pouca gente muda de clube, não é? É verdade, dizem que não muda de clube, mas eu depois já vi pessoas que tinham mudado de clube. De qualquer das formas, o que acontece é eu fui verdadeiro comigo próprio, porque não ligava ao Benfica e passei a ligar ao Porto, e assim foi. Portanto, não foi um sonso, usando a palavra que usa na sua conferência, um sonso na bola, não é? Não, durante algum tempo, de facto, não disse, e houve uma altura em que disse, e, portanto, para não enganar as pessoas. Muito bem. Bom, falámos na primeira parte um pouco já da sua profissão, da sua atividade, professor. Bem, começou muito cedo, não é? 24 anos, 1990. Anos. Sim. Deus. Começou muito cedo, logo depois de se formar, não é? Não. Eu fiz ainda o mestrado, na altura o mestrado era 4 anos, eu consegui fazer, portanto, 2 anos com parte curricular, depois 2 anos para a redação da tese, e eu fiz tudo em 2 anos, estava na Alemanha, vim defender a tese e fui contratado.
E comecei a dar aulas em 1990 e a assistir a Twin Peaks e aos Simpson. A Laura Palmer. Quem matou Laura Palmer, não é? Isso era o filme, foi o filme. Sim. E sei que adora dar aulas desde aí, não é? Já lá vão 30 e tal anos. 35. 35 anos, meu Deus, tanto. Muito. E sei que tem esse medo de chegar aos 70 anos e não poder continuar a dar aulas. Que prazer é esse que tem a dar aulas? Eu acho que sou um animal de aula, um animal de sala de aula, não é? Como há animais de palco. E eu preparo as aulas, mas quando estou a dar aulas que se me oferece a pensar aquilo para o qual eu me preparei. E esse tipo de fruição, de performance, porque a filosofia tem muito de performativo, não é? Por isso é que Platão publica diálogos, porque vem da conversa, não é apenas um solilóquio, é uma exposição ao outro e há uma tensão pela presença do outro que me dá esse prazer. E, portanto, acho mal se eu tiver bem da cabeça, que me mandem embora só por ter 70 anos, não é? Portanto, mas é o que vai acontecer. Pois, mas se calhar o capítulo não acaba aí. Não é? Talvez não, vamos ver. Vamos ver. Pode ser que o CCB me contrate sempre, não é? Sempre, não é? Com filósofo residente, como eles me chamam. Com outro muita tipo graça. de aula, não é? Uma aula aberta. Seria interessante, sim, claro. Pois. Pois é, falámos um pouco sobre isso, o idadismo da sociedade. E os americanos são fantásticos. Os seus ouvintes podem estar a achar que estávamos a falar mal dos Estados Unidos e não é verdade. E eles no Congresso recusaram essa ideia de aos 70 anos as pessoas irem para casa. Já não sei se era aos 70, o que fosse, porque era idadismo, não era uma segregação etária. E então, desde que os estudantes, a universidade e o professor queiram, estão a dar aulas. Eu conheci o Jakob Hintika, que era um finlandês, mas que deu aulas nos Estados Unidos durante muitos anos. Com 80 e tal anos ele dava aulas. Meu Deus, uau. Como é que é a sua relação, já agora, António, com a idade? Tem 60... Tem 59. Tem 59 anos. Sou de 66, vou fazer 60. Vai fazer 60. É. Como é que está a lidar com isto, com o futuro? Eu achava que um punk não passava dos 30, não é? E agora, punk envelhece, António? Um punk envelhece. É? Eu tenho amigos que são punks e que envelhecem, não é? Mas são punks no mesmo. Essa ideia de no future é bonito apenas quando somos jovens, porque à medida que o tempo passa vamos ficando com menos anos para viver. Punks not dead, não Punks not dead, era o no future e punks not dead. Eram os slogans. Mas vou-lhe dizer, pratico desporto, continuo a praticar artes marciais, faço Muay Thai na Dinamite, com a minha querida Dina Pedro, aliás, a Carol Silva, que é a minha treinadora. Isso é punk? Eu acho que isso é punk. Ou seja, continuar a treinar, não é? Devo ser dos mais velhos lá naquele grupo de jovens, não é? Mas continuo a treinar e tenho de estar em forma. Quando eu não treino, salto à corda, salto 2.000 saltos à corda por dia. Quantas vezes por semana? Eu treino todos os dias, menos todos ao sábado. Todos os dias, eu sabia que é punk. O António é punk. Todos os dias à hora do almoço, não é? Não, no Muay Thai não, mas não. Todos os dias. Eu tenho, nos últimos meses, só tenho feito o meu PT com a Carol, que é a treinadora, a campeã e treinadora da Dynamite Team, mas quero voltar a fazer 3 vezes por semana, que é terça, quinta e sexta. Ontem fui treinar, foi o primeiro treino do ano, espero que não seja só o primeiro treino do ano por ano, mas depois faço coisas precisamente para os meus parceiros de treino não acharem que eu não estou em forma, não é? Tenho que estar em forma para os meus parceiros de treino, portanto salto a corda os outros dias. Quero, claro, ainda ir aos seus tempos de punk rocker na banda Mata Ratos, ainda esteve noutra banda, não é? Tive, mas já não... Muito pouco tempo. Como é que chamava a outra? As Vítimas da Sociedade. As Vítimas Tem uma história engraçada. Que nome! Havia um jovem, nosso amigo, que dizia: a vítima da sociedade é o teu pai por te aturar. Foi logo, desmobilizou-nos. Eu lembro-me de pôr a tocar várias vezes o disco dos Mata Ratos. Rock radioativo, no qual eu já não participo, já não faço parte dessa formação. Já não? A Minha Sogra é um Boi? Não. Não? Já não faço parte dessa... Não? Não chegou a gravar esse? Não.
Ok. Eu choquei a minha avó a pôr a tocar. Eu costumo dizer, a brincar, que os Mata-Ratos tiveram sucesso quando eu saí. Verdade. Pronto, exato. Mas ainda há em si um certo lado desse jovem. No sentido, era músico um ensaio, qualquer coisa em mim. Não fui ator, mas fui músico nesse sentido. Gostava dos palcos, gostava de tocar no Rock Rendezvous, na Teia, que era a Sociedade Filarmónica dos alunos Alves Rente. Gostava dos ensaios com os amigos e tinha passado muito pouco tempo, agora retrospectivamente percebo, do 25 de Abril, portanto Lisboa era uma aldeia. E era a sua forma de liberdade e também de questionar o sistema. E de ser miúdo, tinha 15 anos, não era? Pois. Era ser o sistema. O sistema, que era isso, não é? Que era isso, não é? Exato. Nós dizíamos isso, mas de facto era uma coisa mesmo juvenil. Bom, tenho outro áudio para ouvir, desta vez da jornalista Bárbara Reis. O que virá Vamos lá. a isto? Há duas coisas importantes para dizer sobre o António. A primeira é sobre a minha alegria de só o ter conhecido, já ele não tocava nos Mata-Ratos. Eu nunca fui fã de punk, apesar dos dois gostarmos da Patti Smith. E como somos os dois francos e temos aquele tipo de franqueza que as pessoas não costumam gostar, teria sido difícil para mim explicar-lhe porque é que eu nunca ia aos seus concertos. A segunda coisa é que o António é o tipo de amigo a quem se diz: olha, somos 50 para jantar, podes trazer tu o pão? E ele responde: essa é uma tarefa bíblica que aceito pragmática e praticamente. O António tem muitas cores, é um ermita, mas faz Muay Thai, é um purista da filosofia, mas vê séries da Netflix, tudo nele vem da filosofia, mas é muito despachado a fazer compras no Lidl. O António é um amigo que diz coisas difíceis de forma simples, tão simples que me comovem sempre. Pediram-me uma pergunta e aqui vai. O Aristóteles acreditava que as mulheres têm menos dentes do que os homens. Eu gosto do Aristóteles, mas essa não lhe perdoo. Ainda hoje, 2000 anos depois, muitos homens repetem sem saber argumentos absurdos de Aristóteles para diminuir as mulheres. E os dentes é só um exemplo. Por isso a pergunta é esta: como é que explicas que ele, sendo tão esperto, acreditava em coisas tão erradas? Bom, como eu disse, acabámos de ouvir um áudio da jornalista Bárbara Reis, que traça aqui um retrato do António. Um comentário. Antes da resposta à pergunta, reconhece neste retrato sobre si o tipo de amigo que, quando lhe encomendam pão, assume como uma tarefa bíblica? É isso? Diga essas coisas. Na verdade, é uma resposta ao WhatsApp e, portanto, quando respondo, não pode ser só Claro. para 50 pessoas, tinha que ser uma resposta à altura, não é? Muito bem. E, pelos vistos, é muito despachado a fazer compras também, é muito eficiente. Só porque vou mesmo já com uma lista ou no telemóvel ou na cabeça e não ando à procura do... E aí os filósofos antigos, se calhar, não ajudam. Eu penso que eles são despachados. São despachados também. Sim. Pois, talvez. E esta pergunta da Bárbara sobre Aristóteles, que acreditava que as mulheres tinham menos dentes do que os homens. Eu não conheço o passo, mas Aristóteles, nos anos 60, foi o bombo da festa, não é? As feministas norte-americanas cascavam no pobre Aristóteles de toda a maneira e feitio. Depois, porque era esclavagista, não era esclavagista, mas ele define os escravos como um apetrecho dotado de alma. Mas, quer dizer, nós temos de... Isto é um pouco o woke, não é? Mas temos de reconstituir quem é o Aristóteles. Em primeiro lugar, nós temos de Aristóteles os apontamentos, não é? E não o que ele escreveu. E contrariamente ao de Platão, aos textos de Platão, que terá sido ele a escrever e publicar. E, portanto, aquilo muitas vezes é assim uma amálgama. É muito difícil ler Aristóteles porque é difícil em si e depois ele não explica muitas vezes, não é? Tem frases curtas, por isso que talvez os britânicos gostem imenso de Aristóteles, não é? Mas não sei bem dizer, não. Há coisas simpáticas que nós temos no pós-vida, que é, não sabemos bem se aconteceu,
na biografia tradicional de Aristóteles, em que ele liberta os escravos e deixa tudo à mulher. E, portanto, eu Justiça acho... poética. Exato, portanto, deixa tudo a alguém que tem menos dentes, não é? Portanto, parece que não era uma característica, senão acidental, ter menos dentes ou ter mais dentes. Leva-nos também para a questão do machismo e desigualdade de género, que se soma à violência doméstica, ainda com uma grande expressão no nosso país e em boa parte do mundo. A filosofia também pode ser um lugar de machismo? Pode, mas eu acho que da mesma forma que há um eu narrativo, há um eu filosófico, não é? O si próprio, que, traduzindo assim o self, ou em inglês, ou o selbst. E essa entidade em mim que filosofa e que me dá a entender conteúdos filosóficos é sexual, mas não tem orientação. É o acontecimento do humano. Não é? Os gregos têm a palavra anthropos, que não é homem. Homem é aner, andros, e mulher é gyne, gynaikos. E, portanto, nesse sentido, o humano em cada um de nós não tem sexo especificamente, é uma forma de acontecimento. E, portanto, da mesma forma, é-me estranho uma literatura feminina, também me é estranho uma filosofia masculina, uma literatura masculina. Portanto, a não ser que seja muito mais praticada e os lugares de poder seja mais ocupado por homens. Sim, aí sim. Sem dúvida. Quem escreve e ocupa lugares cimeiros na filosofia e escreve mais ensaios filosóficos ao longo da história e, na verdade, permita-me a provocação e ajude-me nisto, mas se olharmos para a filosofia antiga, eu conheço pouco, não é? Mas só me ocorrem nomes de homens na maior parte Sem dos dúvida, casos. Não é? É verdade. Portanto, é verdade. por aí sim. Não é? Mas a maior poeta grega é Safo, não é? Claro, Safo. Para mim, lembrei-me dela. A lírica é uma forma de pensamento, não é apenas poesia, não é uma forma de pensamento tremenda. Eu uma vez percebi, ao ler sobre Catulo, que Catulo, o grande poeta romano, esteve ausente e eclipsou-se durante 1000 anos, porque as pessoas não o transcreviam, não é? Porque o que pode ter perfeitamente acontecido é que os copistas escolheram, não segregaram necessariamente, mas escolheram os autores e não outros. E pode perfeitamente, imaginemos, eu gosto de imaginar assim, que foram os copistas, os verdadeiros machistas, que copiaram os homens e não copiaram as mulheres. Não fazem a mínima ideia, mas seria interessante. Era interessante. Bom, não há duas sem três. Tenho mais um áudio, desta vez do músico Júlio Rezende. Depois quero, claro, o seu comentário. Vamos? Vamos a isso. Então, o professor António Queiro, para mim, era uma espécie de professor sensei. Para quem conhece as artes marciais, o sensei é o mestre. E ele já tinha esta aura de sensei e dava a aula deambulando de um lado para o outro, recitando mais ou menos, como é que se pode dizer, catás filosóficas, assim. São uma espécie de combinações de técnicas de karaté que permitem que a pessoa se prepare melhor para o combate. Neste caso, o combate da vida. Talvez a filosofia seja um modo de estar mais preparado para o combate com a vida, ou mais preparado para o combate com a morte, como dizia Platão. Mas também me impressionava muito, obviamente, a dedicação que o Queiro tinha para com a filosofia, para com o estudo dos gregos antigos, para com o estudo das línguas e também para com a disciplina. Lembro-me de uma vez ele se chatear com os alunos porque chegavam tarde ou de repente tocavam telemóveis, e houve uma certa vez que me ficou na minha mitologia na faculdade, que é ele simplesmente disse, acabou a aula e retirou-se porta fora, deixando os alunos na sala. Ou seja, a aula
não foram os alunos que foram expulsos, foi a própria má índole ou mau comportamento dos alunos que fez com que o próprio professor sentisse repulsa por ter de lhes dar uma aula. Também se passa assim com os mestres de Karaté. Eu gostei desse dia dos alunos aprenderem a lição de que os professores não são servis e apenas serviçais daquilo que eles querem e que estão ali apenas para fazerem que os alunos são estátuas e que os professores é que têm que fazer alguma coisa por eles, e ele mostrar o contrário, que os alunos é que têm que fazer, se calhar, alguma coisa pelos professores. E isso deixou-me feliz. O Keir tratou-me também sempre bem e ganhou grande respeito de minha parte quando percebi que ele tinha pertencido aos Mata-Ratos, uma famosa banda punk que eu conheci muito mal, mas que escutei na altura um pouco. Gosto da divergência, gosto do punk, gosto da disciplina, gosto das contradições ou do yin e yang, da dualidade, das complementariedades das coisas que parecem opostas. E também gosto de ver essa força no Keir. E continuo a gostar de vê-la a tentar aprender e a esforçar-se por chegar mais longe nesse seu domínio sobre os estudos filosóficos. E a minha pergunta final para ele é se ele acha que há alguma relação possível entre andar à porrada, andar à pera e ser bom filósofo. Um abraço. Bom, belo testemunho e excelente pergunta do Júlio Rezende, obrigado. Mas antes, que comentário aqui deste olhar do Júlio sobre o papel de professor, no caso, também, e este lado mítico do professor que abandona a sala, bom, e que dá a entender que também espera um certo papel dos alunos, não é? Eu tenho... Normalmente eu entro na sala de aula minutos mais cedo para poder arejar a sala. Um incenso, sim, para os maus espíritos. Era quase isso. É isso, mas basta abrir as janelas. Claro, não é? Claro. E espero os alunos chegarem. Raramente chego tarde. Aconteceu-me por acaso este semestre, porque fica sem embreagem, mas normalmente estou 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos talvez seja demais, antes da aula começar, e nunca consigo começar a horas com todos lá sentados. E eu entrei em transe, mas ao princípio custa-me um pouco, não é? Estou a aquecer e aguento-me bem, mas há sempre um dia em que eu começo com 2, 3 alunos e ao fim de meia hora tenho uns 50, não é? Como a conta-gotas. Como uma aula portuguesa, com certeza. Exato. Não é? Mas pronto, acontece-me que explodo, agora cada vez menos, mas porque o Júlio foi o meu estudante há muitos anos. Mas lembro-me dessa sala, dessa vez, já não me lembro em que circunstância, mas eu acho que não conseguia começar a aula e a pessoa que chega foi o suficiente, bem, eu vou-me embora, eu não consigo concentrar-me para dar aula. Mas não foi estudado nem nada, foi mesmo autêntico. E eu lembro-me de eu estar à espera de uma professora na Alemanha, ou mesmo na faculdade, não é? Se eu ia chegar atrasado, eu não entrava na sala de aula para não perturbar. Eu não digo aos meus alunos para fazerem isso, venham à sala, se vierem atrasados venham, enfim. Mas há dias em que eu não consigo concentrar. E ferve por dentro. Ferve por dentro, eu sou irascível. Ainda é? Sim. Menos cuidado ou continua? Menos cuidado no sentido, não na violência dos surtos e dos episódios, mas na frequência deles. Então. Ou seja, não na violência, mas já não é sempre, é só... Já não me lembro bem quais as circunstâncias, mas acontece. É temperamental, não é? Nesse pormenor, porque eu acho, quando eu estou a expor,
eu estou-me a despir de alguma forma, não é? E portanto alguém que não está ali ou que chega tarde, eu não compreendo isso, não é? Portanto é como o Júlio levantar-se, se calhar apetecia-lhe quando está a dar um sarau, levantar-se porque alguém chega atrasado, como é que é possível? Pois não claro, e nos espetáculos, nos espetáculos, no teatro, na música, isso é mais esperado, não é? Que as portas se fechem e as pessoas já não possam entrar depois eu do tentei início. fazer isso, não resultou porque depois os alunos tentavam abrir a porta com elas. Foi a pior emenda o que eu barulho assumi. ainda mais, não é? Exato. Bom, vamos à pergunta, e já falámos da forma como foi combinando artes marciais e filosofia ao longo da sua vida. Há alguma relação possível entre andar à porrada, andar à pera e ser um bom filósofo? Tenho a certeza absoluta de que sim, né? E o Júlio agora esteve também no Japão, se calhar essa forma peculiar do samurai juntar a pena e a espada, não é? Pode haver isso. Mas Platão, num texto chamado As Leis, diz que a paideia, não é? Educação, nós traduzimos para educação, mas paideia é uma espécie de brincadeira séria, em que nós aprendemos com o que fazemos a brincar. Diz que o laboratório é o pugilismo, e ele diz que nós começamos por fazer exercícios de sombra, não é? Esboçamos no ar os golpes, não é? Os diretos, os cruzados, o uppercut, e depois passamos a dar consistência à sombra e vamos para o saco e batemos no saco, e depois vamos fazer sparring com o nosso parceiro e fazemos com todos os parceiros do ginásio, e depois vamos fazer sparring com os parceiros do ginásio, os amigos, e tudo isso ter-nos-á preparado para o dia do combate. E no dia do combate o que estamos a fazer não é repetir o que fizemos, é ter o património do gesto técnico da defesa, do ataque, do contra-ataque, da esquiva, e no melhor possível ganhamos. E é isso que ele diz que a filosofia faz de alguma forma, ou seja, a paideia numa forma de educação, o que faz é tecer diversas considerações sobre como é que é possível, nós dizemos, não é? Traçar determinadas linhas de pensamento, tentar ver no que é que vai dar uma determinada direção, não é? E depois, de alguma forma, achar que esse tipo de antevisão nos prepara para quando elas se derem, quando nós caímos na situação. Normalmente o que acontece é, pode ser que sim, pode ser que não, não é? Às vezes não conseguimos, porque a realidade surpreende-nos e parece que todas as vias estão fechadas, não é? Como em determinadas formas de apuro. Mas é essa forma de combate, forma de resistência. O Cioran dizia que nos momentos de grande angústia tinha de ter um período de tempo, podia ser um segundo, em que pensava que era possível. E esse tipo de flexibilidade não é eu saber como é que num tempo de angústia às 9 da manhã eu vou chegar à hora do almoço, não é? Mas como é que eu resisto pelo menos até às 9 horas e 1 minuto, depois até às 9 horas e 2 minutos. E essa possibilidade de antecipação, mesmo de curto espaço de tempo, é uma forma de resistência. E nós temos É de superar. uma forma de superação, sim. Bom, é desportista desde sempre, podemos dizer isso. Contou-me que é abstémio, não bebe álcool, não fuma. Qual é o seu vício? Ou qual é o seu pecado capital? Eu não bebo, mas já bebi. Pois. E, portanto, deixei de beber porque não conseguia beber pouco. Depois portanto, ficou na juventude, esses lados mais excessivos? Não, ainda entrou na idade adulta, mas há alguns anos já largos decidi deixar de beber. Isso é interessante, é uma escolha. Foi uma escolha. Para não queria... fugir do eixo, não... Sim, porque queria ter 7 dias na semana e, portanto... E não ficar na box durante 1 ou 2, não é? Exato. E dores de cabeça e coisas... E porque a clareza mental era importante, não é? E à medida que ia envelhecendo percebia que o álcool era mais nocivo do que não. O tabaco por motivos óbvios, não é? Porque sou asmático, sou desportista, não fazia qualquer espécie de sentido. Tenho muitas adições, não a substâncias alteradoras da consciência, mas tenho muitas adições. Eu acho que o estudo é uma forma de adição, não é? E de obsessão? De obsessão. Sou obcecado.
obcecado. Não sou um perfeccionista, porque eu acho que chega a uma determinada altura consigo libertar um texto, ou seja, não sou paranoico na revisão de um texto. Digo que não, para a próxima é melhor. Mas essa forma de continuação é uma forma obcecada. Gosto das pessoas também de uma forma obcecada. Isso é fascinante. É. Que é isso? Não Gostar de pessoas de forma obcecada? Porque penso nelas preocupado. As pessoas preocupam-me. Preocupam-me no sentido das suas vidas. Não é? As pessoas têm vidas difíceis. Os nossos próximos afetam-nos mais do que os nossos afastados. As pessoas têm vidas difíceis e isso preocupa como é que as pessoas levam a vida para a frente. Isso é muito interessante. Parece que estamos em contramão com o que está a dizer. Portanto, tem uma empatia natural. Eu tenho empatia e depois o ermita de que falava a Bárbara está a pensar em pessoas, não é? Está a pensar, preocupa-se com elas, não é? Isso... O lobo solitário, afinal, gosta de pessoas. O lobo quer amigos. É porque eu acho que, em primeiro lugar, o estar sozinho e o estar isolado são completamente diferentes, não é? Porque eu posso estar num concerto, posso estar... rodeado de pessoas e estar absolutamente isolado, claro. E posso estar num quarto e a pensar em pessoas. E nós podemos viajar, não é? Com as pessoas que nos estão próximas, podemos viajar horas sem estar a falar. E também pode acontecer, estamos com uma determinada pessoa, ao fim de 5 minutos é gritante o silêncio, não é? Temos de dizer alguma coisa. E portanto percebi isso. Há uma diferença que não tem que ver com o solitário ou com o isolamento, mas tem que ver com a natureza da nossa relação com as pessoas. Ou seja, o facto de uma pessoa estar presente na percepção não quer dizer que esteja comigo, e pode ser um morto. Nos dias de mortos nós invocamos os nossos, no dia de finados, e portanto a nossa presença, a nossa vida tem os outros ausentes. E nós podemos pensar que os reveremos se formos crentes, ou que temos essa ideia, não é, do paraíso como o encontro com essas pessoas e a repetição dos dias felizes que tivemos com eles, e percebemos que o isolamento se dá com a morte do outro, com a separação, mas também em determinadas circunstâncias emocionais, vem por ondas ou atmosferas. Portanto eu percebi isso, e percebi que o solipsismo cartesiano é muito difícil. Penso, logo existo, não é? E eu existo durante o tempo em que penso. E se deixar de pensar, se calhar deixo de existir. Dura muito pouco tempo. O cogito tem uma duração mínima, porque depois nós caímos na realidade, não é? Tocam à porta, temos fome ou sede, há qualquer coisa que nos subtrai ou abduz do nosso solipsismo cartesiano e nos põe perante as próprias coisas. Depois, porque eu acho que o futuro vem dos outros. O futuro vem dos outros. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa relação com os outros é uma relação que está enraizada no futuro. É por isso que nos devemos embora de relações. É porque não há futuro com essas outras pessoas. E significa precisamente que o nosso futuro vem do outro. Nós perspectivamos a nossa vida com os outros ajudam-nos a essa forma de abertura, e na verdade o lobo solitário está na toca nesse sentido do isolamento, não tem outro, a vida é triste, é só presente, talvez um pouco de passado, mas o futuro é igual a si próprio, não é? O Nietzsche tem essa ideia, não é? O amanhã é o eterno ontem. Eu acho que o lobo solitário está aí, e portanto eu não sou nada disso, não é? Que imagem, gostei muito. Pedi-lhe para trazer algumas leituras. Uma delas é de um texto seu sobre o tempo, não é? É assim. A percepção do tempo. Então vamos a isso? Vamos. Lembro-me de ter visto num programa televisivo que o Sol se irá extinguir daqui a 5 mil milhões de anos. Quando criança, fiquei aflito com essa cronometrização, como se fosse viver, se não para sempre, pelo menos pelos próximos milhões de anos. Essa angústia permanece, mesmo que racionalmente perceba que não estarei cá. A antecipação está atestada pela angústia provocada por um inverno eterno sem sol. O que é imaginado por esse conhecimento científico ainda tem consequências para mim agora. Ora, nisto tudo vem a célebre pergunta de Santo Agostinho. O que é, então, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei o que é. Se quiser explicar o que é a quem me pergunta, não sei. Existir é o modo como o tempo na vida humana acontece. A resgatar a cada novo instante a possibilidade provável de não acontecer. Cada ser humano relaciona-se com o seu horizonte de ser
podendo compreender explicitamente que está a morrer a cada instante, que cada instante está a ser obliterado, é vivido e nunca mais há de regressar. O ser da vida humana é um horizonte cronicamente finito. Existimos continuamente expostos à passagem contínua do tempo. O tempo manifesta-se não apenas na sua sequência. A sequência do tempo, com todos os seus momentos a seguirem-se uns aos outros, tem um sentido determinado. Dizemos, de facto, tempos virão, mas o tempo passa. O sentido de orientação da passagem do tempo é inexoravelmente o da irreversibilidade. Ser humano é um processo em que cada ser humano está, contínua e irreversivelmente a morrer. O ser não é uma substância, mas o próprio acontecer do deixar de ser que se manifesta existencialmente como a própria personagem que em nós nos diz sempre como é connosco. E mesmo uma única hora passa com segundos fugazes. O que quer que dela tenha voado completamente é passado e o que ainda lhe resta é futuro. Se pudesse ser compreendido um momento do tempo que não pudesse ser dividido já em partes mais ínfimas, era isso apenas que se poderia chamar presente. Mas também o presente passa a voar tão rapidamente do futuro para o passado que nenhuma parte dele pode ser estendida numa duração temporal. Pois se é estendida numa duração, é dividida em passado e futuro, mas o presente não tem nenhuma extensão durante a qual possa ser estendido. Santo Agostinho nas Confissões. Maravilha. Como é que este texto, porque é que escolheu este excerto e como é que este texto lhe bate? Santo Agostinho é um dos meus autores e na sua reflexão sobre o tempo no livro 11 das Confissões é incontornável nessa forma específica de alterar aquilo que nós pensamos habitualmente do tempo. Pensamos que é passado, presente e futuro. E ele diz inequivocamente que é futuro, presente e passado. E portanto que o tempo vem do futuro. E é também do tempo, é também do futuro que vem o que acaba com o tempo. E ele é explícito nessa forma tremenda de dizer as mais longas durações e a duração ínfima, breve do instante, que é qualquer coisa que passa. E portanto, nesse sentido, a vida é um só dia, não é um conjunto de dias que nós temos vividos, mas essa forma específica, antiga de pensar que todos esses dias, nas suas partes de dia, nas suas partes de noite, na sua diversa repetição, 10 anos, 3.650 dias, na verdade é um só dia. A sua relação com o tempo está diferente com o passar dos anos? O seu tempo, o seu futuro, o futuro dos outros e dos seus? Eu acho que o que o estudo da filosofia faz, em certo sentido, eu estudo filosofia porque tinha essa condição de possibilidade, ou tinha essa sensibilidade, vem permitir a identificação daquilo que eu já pensava, se calhar, com o tempo, que é humano, aquilo que nós pensamos do tempo, não é? Portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a leitura dos textos filosóficos permite perceber que o que a filosofia faz é, muitas vezes, levar-nos à zona da morte. E isso significa não ter de esperar por ser muito velhinho, nem sequer sabemos se lá chegamos, nem sequer sei se lá chego, mas que essa zona mortal que a filosofia desencadeia pelo seu pensamento permite perceber, tal como o Scrooge, não é? Que se calhar ainda há um Natal futuro, porque precisamente chegamos à beira do momento em que o ser está no encaminhamento da morte, está muito próximo. E nessa circunstância é o aumento da lucidez. E no aumento da lucidez talvez afunilemos a nossa pergunta, sim ou não, deste ou daquele outro modo. Mas parece que andamos, muitos de nós, diria a maioria de nós, a querer esquecer essa inevitabilidade que um dia vamos morrer, não é? Se calhar quando somos muito novos isso apresenta-se quase como uma impossibilidade, não é? Mas diria que ao longo da vida não queremos ter essa ideia presente, não é? E procuramos ignorá-la. Os filósofos, Hegel dizia que o mundo da filosofia é die verkehrte Welt, o mundo às avessas. E portanto a ideia é precisamente aquilo que nos acontece a todos, de quando em vez temos a ideia de que o tempo passa e de que um dia vamos morrer, na verdade passa a ser o pensamento contínuo. E que é a partir desse tempo outro da irreversibilidade que depois, por outro lado, nós percebemos o que é importante ou o que não é importante. Pois isso. E esse tipo de escolha é feito sempre, não é, com os olhos postos na morte. Pois,
é quando damos mais importância a cada instante, não é? Partilhou comigo que é cuidadora informal da sua mãe, e eu gostava de o ouvir também sobre isto do que é a ideia de velhice, finitude das pessoas que mais amamos. Um tema que me toca e julgo que toca a muita gente. Acontece-me a mim o que acontece com todos os que estão, em geral, não é, com esta idade que eu tenho, e portanto que a partir de determinada altura vamos acompanhando o envelhecimento dos pais e a morte. O meu pai morreu em 2016, com 85 anos, e acompanhei-o nos seus 2 últimos anos, particularmente no último ano, porque tinha demência. E nós não o queríamos institucionalizar, como agora se diz, o eufemismo de levá-lo para um lar, e portanto esteve sempre em casa, e eu de manhã ia passear com ele para o cansar, ainda lhe comprava os jornais, ele lia os jornais, sim. Era, mas da parte da tarde ficava em casa e depois já não saía, porque eu fui atrás dele para Lisboa 2 vezes, e ou seja, ele perdeu-se, era na altura do verão, portanto confundia as horas. Nós temos essa coisa animal, não é? A relação com o sol e não tanto com o relógio, e foi muito aflitivo, e portanto para não aprender em casa era eu que saía, não é? Foi um ano, dava as aulas sempre da parte da tarde, de manhã preparava as aulas com ele num café para onde nós íamos, e ia sempre a pé. É admirável isso. Mas foi difícil. Duro, não é? Duríssimo. Com a minha mãe não tenho esse tipo de problema, tem outro tipo de... Ou seja, a cabeça está bem, vai ficando pior. Que idade claro. tem? Tem 86 anos. Bela idade. Uma bela idade. E tem aquilo que o neurologista diz, não grava a memória de primeira retenção, não sei se é este o termo técnico, mas tem... Ou seja, para contas é mais ágil do que eu, não é? E para a memória do passado. E para isso é difícil, eu percebo, ou seja, temos que gerir isso, é muito difícil, porque muitas vezes irrito-me e exaspero e tenho de pensar que é assim, e é um exercício de paciência. Pois, porque nós estamos à espera há esta de uma ideia, pessoa... que se calhar menos certa, mas que chegamos a uma fase da vida em que somos, de certa maneira, pais dos nossos pais e mães, não é? Funciona. O cuidador é bem. É um cuidador. Não é bem. Eu não me sinto pai da minha mãe, mas claro. sou o responsável. Sou, como é que se diz na escola, não é? É o responsável. Tem outro nome. Encarregado. O encarregado de educação. Eu sou o encarregado de educação da minha mãe. É isso que eu queria Portanto, vou ao hospital com ela para não falhar. É difícil, não é? Pedir a senha, estar à espera. Depois são adultos, não é? A questão é isso, é encarregados de educação de adultos. Exato. Que tem essa... E ela sai para as compras, consegue fazer as compras, já não é tão ágil como antigamente, mas depois outras coisas é ler, tem Facebook, tem WhatsApp. Isso fascina. É e há sempre muitos momentos de alegria e de fascínio. É isso mesmo. Com esse último capítulo, tem sempre... E é a vida, não é? É a vida. Está ali viva. Trouxe também outra leitura... é do homem da casa, quase, não? O Miguel Esteves Cardoso, não é? Que com um olhar muito curioso sobre uma certa forma de pensarmos ou de agirmos nós portugueses, não é? De falarmos, não é? É o haver, não é? Este texto que foi editado num livro Causa das Coisas, não é? Que era as crónicas. Anos 80. Nos anos 80, isto foi de 86. É interessante para um estudante de filosofia, porque liga o linguajar filosófico à realidade portuguesa. Portanto, é muito interessante o que ele diz. Chama-se Ontologia Portuguesa. A primeira premissa da ontologia portuguesa é a seguinte: há uma diferença fundamental entre o haver de aplicação universal e o haver exclusivamente português. Para compreender esta diferença, imagine-se a seguinte conversa típica. Um indivíduo estrangeiro pergunta a um português: em Portugal, há teatro português? O português honesto responde logo: não. O estrangeiro insiste: não acredito que não haja teatro português nenhum. E é então que o português recorre à forma verbal exclusivamente nossa e diz: quer dizer, lá haver, há. Este verbo haver, que se conjuga quase sempre na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ele haver, há, tem um estatuto ontológico rigoroso. Haver, há, significa em português há, mas não existe.
Há vários exemplos que se podem dar. Pergunta-se se há cinema português e responde-se honestamente que não. Para ser mais preciso, acrescenta-se, quer dizer, haver há, só que enquanto tal não existe. Quer saber se há novos romancistas na nossa literatura? Pois lá haverá, só que não existem. Existir enquanto tal não é de facto o existir português. Conclusão. Há por aí muitas coisas que, apesar de existirem no sentido restrito do haverá, não existem no sentido mais alargado de haver mesmo. Para uma coisa existir, é necessário que o seu desaparecimento altere a realidade, que se sinta a falta dela, senão o seu aparecimento não foi existência, porque nunca alterou a realidade. Por outras palavras, foi como se nunca tivesse existido. Vemos assim duas categorias do verbo haver, o absoluto, há ou não há, e o português, há, mas não há, ou não há, mas há. Pergunta-se se há alguém que vele pelo património arquitetónico de Lisboa e a julgar pela realidade responde-se que não, não há. Vai-se um pouco mais fundo, por julgar impossível que assim possa ser num país relativamente rico e antigo como Portugal. E então é-se obrigado a precisar. Quer dizer, lá haverá. Mencionam-se os nomes dos organismos, as denominações dos cargos, responsáveis, os indivíduos que os ocupam, este ou aquele exemplo isolado de proteção, e conclui-se, mas não existem. Como se caracteriza esta forma portuguesa de haver? Define-se essencialmente pelo que podemos chamar o vai havendo. Não há em Portugal crítica literária. Quer dizer, lá haverá, só que não existe. Ou melhor, vai havendo este ou aquele outro crítico isolado, esporádico e inteiramente atípico. O vai havendo é uma cláusula ontológica de caráter excepcional, destinada a reconhecer manifestações muito parciais, discutíveis, exceção à regra do que, na verdade, não há. Miguel Esteves Cardoso, in A Causa das Coisas. Bom, belo certo, muito interessante, com o olhar muito sagaz do MEC. Isto continua a ser assim, cá no Burgo? Há um haver muito português? Eu penso ter-se alterado em 40 anos, não é? Acho que há coisas portuguesas. E acho que isto é ainda o pós-25 de Abril, não é? Uhum. E acho que a vida se alterou, não é? Na cultura, claro, na literatura, nos críticos, nos próprios escritores, enfim, no teatro, no cinema. Eu penso que talvez pudesse haver mais, mas nós somos pobres e não investimos na cultura o que poderíamos, talvez. Assim. Essa conversa. E como alguém diz, sem dinheiro não há palhaços. Pois é. Bom, e a propósito, vou perguntar, António, que sugestões culturais é que trouxe para quem nos escuta? Falou-me das peças de teatro do CCB, não é? Falei. Há 3 agora em janeiro que eu não consigo. É o parte da peça Titus Andrónicos, de Shakespeare. Cátia Pinheiro e José Nunes juntam-se a Hugo van der Ding para revisitar esta obra marcada pelo excesso. Há também o Paraíso São os Outros, de Nydia Rock, com texto de Walter Ugumem, não é? Mas falou-me também de um livro, não é? Eu não trouxe a cabo. Vai ter que me ajudar. Está bem. O Duplo, de Dostoiévski. Eu tenho estado a estudar o conceito de sósia, Doppelgänger. E li Freud, li Otto Rank, e depois a partir daí tenho estado a ler as sugestões. Li o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Stevenson, e este duplo é também uma espécie de reconstituição do problema bastante borgiano do duplo e do sósia. Pois é, e pronto, é um dos grandes clássicos russos. É um dos grandes clássicos russos. Uma série, Slow Horses, que está na Apple TV. Então, tem o Gary Oldman, e criado pelo Will Smith. Exato. É a história de espiões do MI5 que caíram de alguma forma em desgraça e vão para este grupo, por assim dizer, que funciona na sombra do MI5, do MI5, não é? Como é que se diz, a agência dos espiões britânica, e é muito interessante porque eles resolvem os problemas, mas são uma família absolutamente disfuncional porque foram ali parar pelos motivos mais incríveis. É um grande consumidor de séries, António? Aquilo descansa-me. Portanto, se eu leio,
a culpa é do Dostoiévski. Eu há muitos anos tentei ler à noite e não escolhi criteriosamente o que lia. Estava a ler a recordação da Casa dos Mortos. Eu acho que o título original é diferente, são apontamentos de uma Casa de Mortos, do Dostoiévski, e não dormia a noite inteira, não é? Porque estava a ativar muito o cérebro e o pensamento. Exato. E então as séries têm esse condão. Às vezes tiram-me o sono, Também mas há. muitas vezes eu acabo por adormecer ao fim de 5 minutos. Portanto, mas eu consumo séries. Pois, logo ao fim de 5 minutos. Quer dizer, nem sempre. Devem ser muito boas, António. Bom, exposição Complexo Brasil, eu já lá fui, está na Fundação Carlos Gulbenkian. Aconselho, é extraordinário, de facto. Eu já a vi 3 vezes, uma com visita guiada. Há um livro, há um livro fantástico, vale a pena ler. Também aconselho. E o que eu acho é completamente diferente do Brasil, penso que esse é o objetivo, não é? Completamente diferente do Brasil popular a que estamos habituados, não é? Está no nosso imaginário, do preconceito, não é? Do preconceito do Brasil. O lusotropicalismo. E aquilo é muito impressionante porque ataca logo à cabeça um lado colonialista da escravidão que formou o Brasil, não é? Que formou o Brasil e que não morreu, não é? E é muito interessante. E portanto é uma viagem antropológica viva em 4 dimensões, não é? As dimensões espaciais e a dimensão temporal. E eu acho que da parte de cima, em que há exposições, digamos assim, mais que não são do vídeo, não é? Mas também tem vídeo, mas é muito pintura, muito máscara. Eu retive e depois lá embaixo vídeos. Lá embaixo os vídeos, e retive esta imagem fotografias de alguém que utilizou o texto, não é? Da Clarice Lispector, dos trabalhadores que estão a erguer Brasília, e que um dos trabalhadores diz: um trabalhador nunca há de viver em Brasília. E é essa ideia do excluído que está aí no olhar tremendo de um Brasil continental. Pois, e explica, ilumina a razão do Brasil na sua história estar sempre rachado, não é? Socialmente, não é? Com tanto racismo. Um podcast. O que sugeriu é The Rest is Politics, não é? Exatamente. Um deles, não é? Um deles que é o britânico, e vai ter de me ajudar com os nomes dos autores, que eu não fixo nomes próprios. Campbell, Alastair e Rory Stewart. Exatamente. E depois há uma versão norte-americana também com outros 2. Eu agora não me lembro o nome, é um senhor e uma senhora. Scaramucci, acho que é assim, Anthony Scaramucci, e depois é Katie, e não me lembro do apelido, e que eu ouço porque são respostas ad hoc, simultaneamente são pessoas muito, muito bem preparadas, portanto não é apenas uma resposta ad hoc para a espuma dos dias, mas respondem aos episódios do dia, não é? É quase diário, e é muito interessante ouvir, são pessoas altamente inteligentes, muito bem preparadas, e eu aprendo imenso. Muito bem. The Rest is Politics. Chama-se assim. Bom, vamos à música, à nossa conversa, António. Vamos embora. Que músicas é que trouxe para ouvirmos? Bom, para arranque da nossa conversa, ouvimos Frank Sinatra. The World We Knew. Exatamente. E agora, o que é que podemos ouvir mais? Sei que escolheu Tindersticks, Another Night In. Porquê esta? É porque os Tindersticks eu ouvi-os quando fui em 94 para a Alemanha fazer o doutoramento, e está ligado a essa partida, não é? De alguma forma a música melancólica e corresponde de alguma forma. Eu tinha 28 anos ao final da juventude e ao princípio de outra coisa, que era o convívio com uma crise duradoura, dizia um amigo meu alemão que redigiram um doutoramento. Era. E depois porque está ligado a todas as paisagens musicais e acústicas que eu gosto, de Leonard Cohen, do Nick Cave, e portanto faz parte dessa constelação que eu gosto. Também trouxe Marvin Gaye, Dream of a Lifetime. Exatamente. Isso porque eu ouvia à noite, a rádio é uma das minhas paixões, que eu começo a ouvir na adolescência. Era a rádio comercial que eu ouvia,
A Noite Fora, e havia um programa, eu não me lembro se era o Oceano Pacífico, não me lembro sinceramente, que passava invariavelmente as mesmas músicas de semana a semana, e Dream of a Lifetime é uma música que transmite o que nós achamos. Na altura era muito miúdo e tinha essa relação com a vida, e a vida como um sonho. E o Marvin Gaye canta essa música de uma forma que invoca precisamente o lado encantador da vida, e depois a forma brutal como ele morre, não é? O pai assassino mata-o, não é? Dá-lhe um tiro. Bolas. O outro tema, o terceiro tema do Jack White, não é? É uma versão dos U2, Love is Blindness, e que faz parte da banda sonora do The Great Gatsby, numa das últimas versões. Sim. E que eu acho... É um cover do Bono a cantar nos YouTube. Exatamente. E é incrível, não é? O Jack White é um guitarrista incrível, e é uma canção desesperada de expressar o amor romântico, o infeliz, aquilo que tem tudo aquilo que nós gostamos numa canção. É um romântico. Eu sou um romântico. Meu Deus, agora vamos ao Bitónio de Matos. Não. Porque não? Porque não? Bom, estamos já perto do final desta nossa conversa. Quais são os seus fantasmas, as suas inquietações atuais? O que o atravessam atualmente? A decrepitude, o envelhecimento dos seres humanos, a doença, depois a frustração das pessoas que não fazem o que gostam, e portanto que estão amarguradas com as suas vidas, porque eu acho que a pessoa pode estar preocupada por não ter dinheiro, mas não deveria estar preocupada por não fazer o que gosta. E há muita gente assim, não é? Há muita gente assim. E portanto são características pessoais, não é? Que partilho com outros à medida que vão envelhecendo, é isso. Depois preocupa-me aquilo que preocupa a todos, não é? Havia um pensador antigo que dizia, eu penso que não tenho a certeza agora como é que ele se chama, é a idade. Tudo é preocupante, a forma como tudo é preocupante. De vez em quando eu acho que tudo é absolutamente Alckmin, tudo é preocupante, e às vezes nunca mais é o normal, nunca mais é habitável, não é? No sentido em que, imaginemos, nós tivemos a pandemia, primeiro tínhamos tido a crise do subprime, depois a pandemia, depois a invasão russa da Ucrânia, depois Gaza, depois isto, e nunca mais é normal, desse ponto de vista exterior, internacional, complexo, absolutamente complexo. E portanto, eu, como estudo filosofia, eu sei que aquela coisa que se diz que a vida é simples, as pessoas é que a complicam. Não é verdade. A vida é absolutamente complexa e tem bastantes coisas que nós não sabemos como é que se resolvem. Isso é preocupante. E pelos vistos cada vez mais, não é? Sim. Não é? A vida tem sido boa para si? Extraordinária. Tem sido absolutamente extraordinária. Primeiro porque eu acho que no fundo da infância eu tinha sonhos que me ligavam à música, me ligavam às artes marciais, e que no fundo tinham que ver com esse acontecimento solitário, mas não isolado, de pensar. Desde cedo falava sozinho, acho eu. E portanto é o acontecimento da filosofia ali, não é? A vida como uma grande conversa. Sou eu a falar comigo acerca de mim, não é? Para Platão, a vida é a alma humana é assim, são três, nós somos três. E portanto esse encontro e essa forma contínua de reconhecimento, de identificação, de estar à procura da verdade e de poder exercer profissionalmente isso tem sido uma história como se diz ouro sobre azul. E tenho encontrado pessoas absolutamente extraordinárias, não é? Eu acho que nós somos as pessoas extraordinárias que encontramos, não é? Os meus professores, acho que ninguém teve tão bons professores como eu tive, e as pessoas que eu conheci internacionalmente.
não estão ao nível do Nuno Ferro, do Mário Jorge de Carvalho, enfim, dos meus mestres. E depois na vida pessoal, não é? A Joana, a sua família, que nós não temos depois apenas um parceiro, temos também a família do parceiro. O que às vezes é uma bagagem Exato. mais pesada, no seu caso. No meu caso é absolutamente extraordinário, porque abre-se avenidas, que eu gosto dessa metáfora, abre-se avenidas e constelações. Portanto, desculpa, este disparate veio-me à cabeça. Diga. Portanto, aquele hit, a minha sogra é um boi, não dá. Não dá, não coincide, eu já não estou lá. Verdade. Exatamente. E portanto são formas de acontecimento, de encontro, não é? Forma de encontro, não é? E portanto acho que a vida é boa, tem sido boa. A filosofia tornou-o melhor pessoa, aproximou mais dos outros, no sentido de os compreender melhor? Eu tenho uma enorme dificuldade em perceber o que é esse melhor, não é? Porque o melhor para os gregos era ser virtuoso, ser excelente, e portanto nesse sentido é uma forma de encaminhamento. E dessa maneira, quem se está a encaminhar ainda não está lá, é de caminho. E, portanto, responder-lhe assim. Depois, o estudar filosofia tem isto que a arte, o sacerdócio e outras profissões, não é? Como talvez a medicina ou as grandes vocações, nos aproximam de qualquer coisa que eu não gostaria de lhe chamar inteiramente sagrado, embora sacrifício significa consagrar-se pelo ofício, não é? Essa forma, e que não tem que ver com a docência, sem dúvida, mas a leitura dos textos filosóficos eu estou permanentemente em contacto com sinfonias musicais que são os outros, não é? Aristóteles dizia que queria formar um synathroismos, ou seja, um conjunto, uma espécie de assembleia que convidava à conversa os pensadores passados, que já mortos, e os presentes, e essa forma de vida que eu tenho, não é? Na leitura e na convocação, que depois me convoca a mim, não é? E isso é absolutamente extraordinário. Portanto, a filosofia torna-me aí nessa dimensão, não é? Eu acho que o Humberto Eco, vi agora num reel no Instagram, diz: uma pessoa que nunca tiver lido chega ao fim de 80 anos, viveu 80 anos. Uma pessoa que tiver lido chega ao fim da vida com 80 anos e viveu 5.000 anos. E a filosofia provoca ainda mais coisas do que a literatura, do que a poesia. Sente que viveu muito mais, milhares de anos, Sim, por ter lido muitos filósofos? sinto. E é extraordinário, não é? É talvez a experiência mais perto da vida, da transcendência, do conseguir ser invencível além da morte, não é? Sim, da resistência, não é? Da resistência a uma finitude que mede o tempo apenas com a quantidade cronometrizada, não é? Porque na verdade o que nós percebemos é a possibilidade é mais do que a própria realidade. É o mais próximo que temos da imortalidade, não é? É através também do que Sim, lemos. É o que Aristóteles diz. É uma espécie de tornar-se imortal, libertar-se da lei da morte tanto quanto possível. Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribui agora interesse, beleza e tem gosto em dedicar tempo e atenção? Pequenos grandes prazeres. Eu dou muita importância à qualidade da luz. Ou seja, não é para falar sobre o tempo, mas um quarto, um gabinete de trabalho, uma sala de aula, uma sala de estar, enfim, uma casa muda ao longo do dia e muda nos dias do mês e muda nos meses do ano, muda no ano, não é? Está a falar da luz natural, não é? Da luz natural. E o que acontece precisamente, é um dos exemplos que eu gosto de dar, é quando vamos a casa a uma hora do dia em que não costumamos lá estar, ou num dia da semana em que não estamos em casa, ela muda completamente, não é? E eu dou importância às coisas na medida em que elas são personagens, não é? Uma casa é uma personagem, é um ser vivo, orgânico, e eu dou importância a essas coisas. Do resto, gosto de beber café, e portanto até repito esse prazer muitas vezes ao longo do dia. Gosto de beber café, gosto de treinar.
Já não acontece como antigamente, mesmo muito mais jovem, que engonhava ou era preguiçoso, não ia treinar, arrastava-me para o local de treino, porque sabia que tinha que ser por disciplina. Agora vou mesmo com prazer treinar. Sim, podia ser o contrário. Podia ser o contrário, mas não. O que verifiquei é que com a idade não tenho dúvidas acerca de determinadas decisões e por isso mesmo é como se estão ganhas, não é? Não preciso de repetir esses votos, não é? Vou treinar, vou estudar, vou dar aulas, está feito. Numa resposta rápida, o que é que diria a esta pergunta? O que é que a vida lhe ensinou? A vida é um acontecimento de lucidez. Ela ensina-me que com o seu tempo finito há coisas por fazer ainda. Ensina-me estes advérbios, que não é necessariamente o para sempre ou nunca, mas este advérbio que eu gosto, ainda. É possível, ou ainda não, mas talvez. E ensina-me essa forma adverbial de me relacionar com o tempo, ou seja, que é possibilidade, a vida é possibilidade. Obrigado. Obrigado eu por me ter catado. E obrigado por ter vindo e convido quem nos escuta a assistir ao vivo ou a ouvirem nas aplicações, no Spotify, à conferência A Verdade, a Mentira, não é? No CCB, ainda há várias... Vamos ter 6, 4 estão dadas, são 10. Vai até junho. Vai até junho, na última quinta-feira de cada mês, às 19 horas. É isso, está feito o convite. Muito obrigado. E até já. Até já. E terminou assim este episódio com o filósofo António de Castro Queiro. Espero que tenham gostado, que tenha sido do vosso agrado. E se sim, digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta que vos rodeia. Podem encontrar-me, como sabem, nas redes sociais, por aí. Gosto sempre do vosso feedback. Como deram conta, nesta nova temporada de conversas, estreámos um novo genérico, desta vez da autoria da Garota Não. Espero que tenham gostado. As fotografias foram desta vez do José Fernandes e a edição áudio é de Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas, com empatia. António, como é que se despede das pessoas? Uma frase, uma ideia, uma frase em grego? Uma frase em grego. Eis ai, até sempre. Era o que os gregos diziam. Como é que é? Eis ai. Eis ai. Até sempre. Até sempre. Obrigado.